Hoje é sexta-feira, dia 29 do mês 6 do ano 2018, 1 hora da tarde. Meu nome é Tony Martini e queria dizer que da noite de ontem eu tive uma conversa com um amigo meu ateu. Ele me mandou uma passagem perguntando como pode os animais dos egípcios morrer 2 vezes. Ele disse que na primeira vez Deus fez os animais dos egípcios morrerem com um enxofre, e na segunda morte os animais morreram com chuvas de pedra e fogo. E por si só eu não pude responder, peguei a Bíblia Sagrada para ler e mostrar ele como foi que isso aconteceu. Se vocês quiserem me acompanhar na Bíblia de vocês, é o livro de Êxodo, capítulo 9, versos 3 ao 9, diz assim: Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que o rebanho de Israel não morreram, nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir embora. E prosseguindo isso, no verso 19 diz assim: Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tendes no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolher à casa, em caindo sobre ele a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com as palavras do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovão e chuvas e pedras de fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homem como animal. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Nós vimos que Deus fez uma distinção entre os animais dos egípcios e dos israelitas. Deus disse que somente os animais dos egípcios iriam morrer, os dos israelitas não. E aqui a gente viu também que Faraó mandou observar se alguns animais dos israelitas tinham morrido, e viu que nenhum tinha morrido. E o Faraó endureceu o coração. Então, na segunda vez, ainda existiam os israelitas que trabalhavam para o povo do Egito. E esses tinham seus animais também. E esses trabalhavam para os egípcios com os seus animais. Então os egípcios se beneficiavam do trabalho dos animais dos israelitas que serviam ele. Como a gente viu aqui na palavra também, diz que Deus mandou que todos os homens e todos os animais fossem recolhidos para suas casas. Aqueles egípcios que temiam a palavra de Deus fez que os israelitas que trabalhavam para ele com seus animais fossem para a casa deles para se proteger dessa chuva. E mostra também que os israelitas que não temiam a palavra do Senhor deixou os israelitas e os seus animais no campo para morrer nessa chuva de pedra com fogo. Porque esses israelitas que morreram, trabalhavam para os egípcios e obedeciam os egípcios. Então os egípcios viram que realmente podia acontecer e disse: vou deixar esses israelitas lá morrerem com seus animais porque isso me serve. Então esses animais que na segunda morte que morreram foram os animais dos israelitas que trabalhavam para os egípcios que não temia a palavra de Deus. Então os animais que morreram foram os dos israelitas que trabalhavam para os egípcios, e esses egípcios não temiam a palavra de Deus, e foram esses que morreram e pereceram. Como nós vimos aqui no versos 20 e 21 diz: Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Os egípcios que temiam a Deus fez os seus servos os israelitas irem para suas casas para se proteger. E os egípcios que não temiam Deus
fez que os seus servos israelitas e os seus animais ficassem no campo, e quando veio a chuva de pedra e fogo, esses morreram. Então foram esses animais dos egípcios que morreram na segunda vez, porque se os israelitas e os seus animais trabalhavam para o povo egípcio, eles se beneficiavam do trabalho deles, então era considerado deles, porque eles eram escravos do povo do Egito. Então está explicado aí a morte dos animais dos egípcios. A gente se vê, quem gostou curta, compartilhe, se inscreva, dê suas opiniões, que a graça do Senhor esteja convosco e a gente se vê. A paz.